Fala fera, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se inscreve e compartilha esse vídeo com outros homens que também precisam ouvir essa nossa conversa aqui. Meu nome, se você não me conhece ainda, meu nome é Alessandro Loyola, eu sou médico há quase 30 anos, formei em 1997, cara. Eu sou escritor e sou uma das referências em saúde masculina. Eu sou uma das referências. Eu aceito esse título aí, vai. Pode me xingar de arrogante, mas que eu sou uma das referências, eu sou. Ao longo desses quase 30 anos como médico, bicho, eu já atendi dezenas de milhares de homens no meu consultório. Eu tenho acompanhado ao longo desse tempo todo, de perto, cara, ali no dia a dia, homens com padrões que se repetem quando a base biológica masculina começa a falhar. E a minha missão aqui é muito simples e clara. É falar diretamente com você, homem, sobre aquilo que sustenta de verdade a sua energia, a nossa energia. Aquilo que sustenta a sua clareza, a sua capacidade de construir uma vida forte, coerente. Através dos conteúdos que eu publico nesse canal aqui, eu quero devolver a você, homem, o entendimento sobre o seu próprio corpo. Tá faltando isso, cara. O entendimento sobre como o seu corpo funciona, especialmente sobre a importância da testosterona no corpo masculino, no seu corpo. Porque a testosterona não é apenas um hormônio, ela é o ponto zero da saúde masculina. Quando a testosterona está baixa, todo o resto começa a funcionar bem abaixo do potencial. Seu corpo não responde como deveria, sua mente perde foco, a sua disciplina oscila e a sua vida vai ficando mais pesada, mais travada do que deveria ser. Todo o conteúdo que você vai ver aqui parte dessa premissa: fisiologia aplicada, autorresponsabilidade extrema e vida real. É papinho de coach de internet, não. É sem atalho, sem promessa vazia, mas com resultado comprovado. Então acompanha com atenção o que vem a seguir, porque talvez esse vídeo te ajude a enxergar algo que ninguém nunca te explicou com essa clareza, com essa transparência que eu vou te dar aqui. Então, bora lá pro conteúdo. Doutor, aos 40 anos de idade, o que eu deveria me preocupar? Lá por volta dos 20 anos de idade, o cara atinge o pico da produção de testosterona dele. Você vai subindo aí dos 12 até os 20 anos de idade, nos 20 anos de idade você está no pico da sua testosterona. A produção de testosterona no homem alcança um platô por volta dos 20 anos de idade. Dos 20 aos 30, você consegue sustentar, normalmente, fisiologicamente, um certo platô de testo. Dos 30 até os 40, você vai estar perdendo aí em torno de 1 a 2% de testosterona por ano. Então, aos 40 anos de idade, o cara já começa a sentir já uma diminuição do pique, da energia. Isso é fisiológico, normalmente aconteceria assim. Aos 40 anos, ele deveria ter em torno de 15 a 20% menos testosterona do que ele tinha aos 30. E o cara meio que já se deu conta que ele está chegando no meio do caminho, no meio da jornada, porque a expectativa de vida média para homens brasileiros em torno de 73, 75 anos de idade. O cara que está com 40, ele já passou do topo da montanha, agora ele está começando a descer a ladeira. E se ele não realizou algumas coisas, ele certamente está sentindo o relógio biológico dele bater para que ele realize aquelas coisas. Se ele não construiu um império, patrimônio, renda passiva, investimentos, o que for até os 40, nessa hora o relógio biológico vai estar batendo, ele vai querer dar mais uma acelerada para poder, pensando que aos 50 talvez ele consiga desacelerar. Como que o cara aos 40 vai conseguir dar esse gás se ele está com 15 a 20% menos de testosterona, fisiologicamente falando, do que ele tinha aos 30? A vida vai estar cobrando mais resultado dele, o cronômetro vai estar batendo mais rápido e o cara tem menos gás. Certamente, com a epidemia de deficiência de testo que a gente tem na população em geral, esse cara aos 40 vai sofrer um bocado. Imagina que o nível mínimo de testosterona para um homem deveria ser de 600 para cima. E isso é independente da faixa etária. Eu tenho um sobrinho de 18 anos de idade, qual deveria ser a testosterona dele? 600, testosterona total, 600 nanogramas por decilitro para cima. Eu tenho 35, 45, 48 anos de idade, qual deveria ser minha testosterona? 600 para cima. Meu pai tem 72 anos de idade, qual deveria ser a testosterona? 600 para cima. Obrigatoriamente, 600 para cima. Idealmente, entre 800 e 1.100 de testosterona total. Agora, imagina que os homens estão chegando no clímax dele, aos 30 anos de idade, com 300, 400 de testosterona. O cara que tem 400 de testosterona, que já é baixo aos 30, pensa que aos 40 ele vai ter 20% menos do que isso. Ele vai ter o quê? 320 de testosterona? E agora ele quer dar mais um sprint, ele quer dar mais uma acelerada? Ele não vai conseguir. Simplesmente não vai.
Daí é a importância do cara fazer a monitorização dos níveis de testo dele e estar sempre atento aos hábitos e às rotinas e remédios que podem estar diminuindo a testo e hábitos e rotinas e suplementos que podem aumentar a testo. Porque provavelmente, meu irmão, você já estava com a testo lá no chão aos 30 anos de idade e agora que você bateu nos 40, ela não está só no chão não, ela está numa cova de 7 palmos de profundidade e tem um cara jogando umas pá de cal em cima dela. Aí agora você vai querer dar aquele sprint para poder realizar as coisas que você não realizou. Você vai pisar no acelerador e não tem mais combustível no tanque. Esse talvez seja o maior desafio para os caras de 40. Entender que eles já passaram da metade da curva, que eles precisam dar um gás final agora, porque ele tem a ilusão de que ele vai desacelerar lá para frente. Eu tenho mais de 50, eu já vou te dar a notícia. Você não vai desacelerar. Mas você tem essa ilusão de que você vai. Só que você não tem a energia para esse sprint aos 40. Monitoriza seus níveis de testo e, idealmente, fera, acima de 600 e, putz, se for legal, entre 800 e 100. Eu costumo brincar o seguinte. Obrigatoriamente você deveria ter um carro. Concorda? Obrigatoriamente, um homem deveria ter um carro, um automóvel. Idealmente, se puder ser um Lamborghini Huracan, melhor, né? Então, obrigatoriamente, 600 de testo. Idealmente, 800 a 1.100. Um Huracan na sua mão, a Ferrari, uma GT 812, um Camaro V8 aí, 6.2 litros, 460 HP, para você dar aquele sprint final, aquela pisada no acelerador aos 40 anos e conseguir realizar as coisas que você não realizou ainda. Monitora seus níveis de testo e coloca essa testosterona, fera, entre 800 e 1.100 de preferência. Doutor, fiz o exame, o resultado foi de 290 de testosterona. O médico disse que está muito bom. Tenho dúvidas, pois continuo sem disposição. Está certo isso? Primeira coisa, meu irmão, se você está com 290 de testo, a primeira providência que você tem que fazer é ir correndo na farmácia comprar uma caixa de absorvente. Porque provavelmente semana que vem você vai estar menstruando. Se você tiver algumas tendências de fetiches que não podem ser falados nesse vídeo, compre uma caixa de Tampax. Não vou falar onde é que você vai enfiar esse tampão, não. 290 de testo, pelo amor de Deus, né? Tá chorando quando vê o filme da Disney. Coloca lá no YouTube o show do Gustavo Lima, abre um pacote de sorvete e fica comendo ali enquanto se debulha em lágrimas na frente da televisão tela plana. Por que 290? Pensa, o cara deveria ter no mínimo 600, cara. Idealmente 800 a 1.100, 290 é uma testo boa, mas nem a... Não vou falar um palavrão aqui, mas não é uma testo boa. Não é, muito ruim. Por que o médico fala que tá bom? Porque a medicina não treinou os médicos para a saúde masculina. É zero treinamento. Eu vou falar, é mais fácil você tropeçar num diamante lapidado na calçada da 25 de março em São Paulo do que você encontrar no seu convênio um médico que vai tratar a sua baixa testosterona. Ah, doutor, mas eu procurei um médico e o médico falou que 290 tá bom, cara. E você falou que não tá bom. O que é que eu faço? A primeira providência que você tem que entender é que foi por causa de indivíduos que dizem que 290 de testo para um homem é bom, foi por causa de pessoas assim que falam para você que 290 de testo é bom, foi por causa disso que Deus deu para você um dedo do meio em cada mão. Você oferece um para o cara, deixa o outro de brinde e sai devagarzinho dali procurar alguém que entenda a saúde masculina. Porque 99,9% dos médicos sabem absolutamente nada. Profissionais de saúde sabem absolutamente nada sobre saúde masculina. Tem cursos de pós-graduação aí de faculdades renomadas, de hospitais renomados, grandes hospitais do Brasil, que no curso de pós-graduação de endocrinologia de 2 anos o cara tem uma única aula sobre testosterona. E não se fala nada sobre reposição de testosterona. Então, por que o médico fala para você que 290 tá bom? Não é porque ele é ruim, não, bicho. É só porque ele é ignorante mesmo. E se você me permitir a liberdade da palavra, se você não me permitir a liberdade da palavra também, dane-se. Aristóteles já tinha recomendado isso pra gente. Dê às coisas o nome que as coisas têm. Chamar uma vaca de cachorro não faz a vaca latir. Vamos dar um nome para esse cara que se diz profissional de saúde e que está falando para você, homem adulto com mais de 18 anos de idade, que 290 de testo tá bom? Vamos dar um nome para esse cara é burro mesmo. Ele é burro. E é muito mais burro do que ele poderia supor que ele é burro. Sua testo, meu irmão, deveria estar obrigatoriamente de 600 para cima. E, idealmente, entre 800 e 1.100. E não aceite quem venha falar com você alguma coisa diferente disso. Ah, doutor, mas existem níveis diferentes de testo para cada homem, existe uma variação. Vamos fazer o seguinte, tá você e o seu sobrinho lá de 18 anos caminhando, você de 40 anos de idade, você e seu sobrinho caminhando numa praça.
E tem lá uma barraquinha de um convênio lá para poder medir pressão. Vocês dois medem a pressão arterial. A pressão arterial do seu sobrinho dá 12/7, a sua dá 22/12. Existe alguma faixa etária que uma pressão de 22/12 tá normal? Não, seu sobrinho tá bom, 12/7, mas você tá com 22/12, mas você tem 40 anos de idade. Não, 22/12 é hipertensão, não independente da faixa etária. Tá você caminhando lá com um amigo seu de 30 anos de idade, vocês vão fazer a barraquinha do convênio na praça lá, e eles estão fazendo aquela glicemia da ponta do dedo, a gente chama de glicemia capilar, que é um teste rápido para diabetes. Seu amigo mede lá e dá 88, você mede a sua e dá 450. Existe alguma faixa etária que 450 de glicose está normal? Não, isso é diagnóstico de diabetes. Engraçado porque para tudo existe um parâmetro bem restrito, né? Mas para testosterona, os caras falam que a sua testosterona pode ir de 250 até 1000, pode variar 4 vezes. Pensa comigo, irmão. Você vai ver lá no laudo do laboratório, testosterona total, valores de referência, 250 a 1000. São 4 vezes de variação. Você quer falar para mim, então, que um cara que ganha 15 mil por mês e um cara que ganha 60 mil por mês tem a mesma qualidade de vida? Seu amigo tem a sua idade, ele está com 250, ele está com 1000 de testo e você está com 250. Vocês levaram o exame para o médico, ele falou que está normal. Você acha mesmo que seu amigo de 1000, ele está igual você? Não tá, né, irmão? Você está ganhando 15 mil, o cara está ganhando 60 mil. Então, falou para você que 290 de testo tá bom? Não tá bom. Tá baixo. Obrigatoriamente, 600 para cima, idealmente entre 800 e 1.100. Doutor, quais hábitos posso adotar para aumentar minha testosterona naturalmente? Se você pegar tribos nômades da Mongólia, os caras vivem lá andando de cavalo, debaixo de sol, comendo carne. Essas tribos nômades, os caras têm uma testosterona média de 700 a 800, cara. Eles estão fazendo crossfit, eles estão fazendo beach tênis, estão tomando algum tipo de suplemento que eles mandaram manipular na farmácia high-tech, nanoquântico? Não, eles estão fazendo o básico. Eu formei medicina em 1997, eu já trabalho como médico, vai ter quase 30 anos. Trabalho com otimização hormonal de homens já tem muito tempo. Já atendi, sei lá, quantos milhares de homens para otimização hormonal. E uma coisa que eu vi na minha prática como médico, não é coach de internet não, tá, fera? Minha pele está em jogo, eu faço uma merda com o paciente, eu tomo um processo. Não é esse pessoal aí que fica falando besteirinha para você nas redes sociais e que não responde nada, não. Meu negócio é examinar exame, fazer intervenção em paciente, utilizar às vezes drogas pesadas, então ter uma responsabilidade, um conhecimento farmacocinético, bioquímico ali. E uma coisa que eu vi na minha prática como médico, otimizando testosterona de milhares de homens, é que em 80% dos casos não é preciso nem utilizar testosterona exógena de nenhuma forma, nem injetável, nem implantável, nem adesivo, nem gel, nada. Sim, em 80% dos casos, dá para conseguir níveis extraordinariamente bons de testo, 750, 850, mais de 1000, 1100, simplesmente utilizando medidas naturais, que é reorganizando alguns pilares básicos da sua vida. O brasileiro tem essa mentalidade da geração miojo com ovo cozido. Já ouviu falar disso, bicho? Miojo com ovo cozido. Qualquer refeição que não fique pronta em 5 minutos, o cara acha que a refeição demorou tempo demais. Só que a vida não é assim, né? Provavelmente você derrubou a sua testosterona tomando um monte de decisões burras, estúpidas, ao longo de anos. Se você quiser recuperar a sua testosterona, você vai ter que começar a tomar decisões inteligentes e estratégicas para voltar para o seu ponto zero e depois continuar tomando soluções inteligentes e estratégicas para a testosterona subir. Mas você quer um atalho, né? Deixa eu te falar, atalho não é caminho, irmão. Você tem que pegar o caminho. Voltar a organizar a sua rotina, sua mente, seu corpo, seu treino, sua dieta, seu sono, porque isso produz resultados excelentes com excelentes níveis de testosterona total de repouso no final da intervenção, simplesmente a partir de medidas muito simples. Então tira da sua cabeça aí esse negócio que, porra, minha testo deu 290, vou começar a injetar. Vai lá, campeão. Vai lá continuar cavando o buraco da sua estupidez com a pá da sua burrice. Vamos parar com esse negócio, bicho. Você levou 9 meses na barriga da sua mãe para poder sair. Você foi o espermatozoide mais esperto daquela noite. Vamos fazer valer esse investimento todo. Para de procurar atalho, cai em si e assume a responsabilidade pelas consequências que você está usufruindo agora. Existe um gênero na nossa espécie humana que adora fugir da responsabilidade sobre as consequências das suas próprias decisões. Vamos repetir isso. Classicamente, existe entre os seres humanos um tipo de gente que adora fugir da responsabilidade
pelas consequências das suas próprias escolhas. Você sabe qual é esse tipo de gente? Mulher, irmão. Mulher adora fugir das consequências das próprias escolhas. Ela adora fugir da responsabilidade. Ela vai achar um culpado. Ela vai querer uma solução rápida. Ela vai querer ser emotiva. Ela vai querer ser hiperreativa. Ela vai querer um atalho. Você é uma mulher, brother? Você é uma mulher, pode passar pro próximo vídeo, que esse vídeo não é pra você, não. Você é um homem, porra. Vamos começar a agir como um homem, bicho. Vamos lá, eu fiz uma série de escolhas ruins até aqui, detonei minha testa. Tá em 290. Ok, o que eu posso fazer agora para melhorar isso? Preciso injetar alguma coisa? Em 80% dos casos, não, você não precisa. Simplesmente a mudança de alimentação, sono, gerenciamento do estresse, coisas simples que nem envolvem você ir numa farmácia comprar um remédio. Nada, coisas simples. Em 80% dos casos, dá para bater uma testa de 700 para cima. E eu falo para você porque eu já vi isso acontecendo no meu consultório, depois de atender milhares de homens de otimização hormonal ao longo de mais de 20 anos. Não estou falando para você de influências de internet não, fera. Eu estou falando da prática médica do consultório mesmo, do chão de fábrica. Então vamos dar um tempinho aí nessa sua pressa de querer soluções rápidas, vamos dar um tempinho nessa sua fuga pelas responsabilidades, das consequências das escolhas ruins que você fez e vamos colocar um ponto zero nisso? Vamos sossegar um pouco o rabo aí e vamos começar a fazer as coisas certas? É assim que você vai conseguir os resultados que você deseja. Enquanto você assiste esse vídeo, talvez esteja se perguntando se a sua testosterona está boa, ou de repente você até já descobriu que a testosterona está baixa, fez um exame, viu lá que ela está baixa mesmo. Existe algo importante que você precisa entender, fera. Nesse exato momento, existem centenas de homens que decidiram parar de viver no improviso e começaram a aplicar protocolos funcionais, comprovados, protocolos responsáveis para aumentar a testosterona de forma natural. E esses caras estão evoluindo pra caramba nesse exato momento, subindo um degrau depois do outro. Esses homens estão passando por desafios diários para sustentar a postura, a força, a clareza. E a gente não está fazendo isso no discurso, não. A gente está fazendo isso na prática do dia a dia. Tudo isso é possível através de um programa que eu desenvolvi depois de décadas atendendo homens reais dentro do meu consultório médico. Não estou falando de influencerzinho de internet, não. É ali, cara, no chão da fábrica, atendendo gente real no consultório e observando exatamente onde aqueles homens tinham quebrado e o que era necessário para destravar os caras. Esse programa foi criado para auxiliar homens como você a reconstruir a sua base hormonal masculina, empregando protocolos práticos, aplicáveis, rotinas, sem atalho, sem promessas vazias. Você sabe que eu não sou de papo furado. Dentro desse programa, você encontra orientação clara, todas as diretrizes clínicas organizadas passo a passo. É muito simples, cara. Você vai ver. E para completar, a gente ainda tem um grupo de apoio lá. Tem desafios diários para os caras que a gente fica postando nos grupos, porque o homem não evolui só com informação, cara. O homem evolui com estrutura, com conhecimento, com acompanhamento, com método, com autorresponsabilidade, avançando etapa por etapa, fatiando, até recuperar energia, libido, desempenho, clareza, força, capacidade de manter a disciplina no longo prazo para alcançar cada um dos objetivos que você deseja. Se você quer conhecer melhor esse programa e entender tudo que existe lá dentro, é só você clicar no link que está na descrição. Lá nesse link você vai ter acesso completo à proposta do que é esse programa e tudo que faz parte do meu clube da Testo. Eu te vejo lá dentro, fera. Eu vou te dar 2 dicas aqui bestas para você poder entender como que medidas naturais ajudam a recuperar seu nível de testosterona. Primeira dica, sono. Tem estudos publicados mostrando que quando o cara dorme mal 5 horas por noite durante uma semana, ou ele dorme sono de má qualidade, sono fragmentado, ou ele dorme sono de pequena quantidade, 5 horas por noite. Se o cara dormir 5 horas por noite durante uma semana, a testo dele depois de 7 dias já cai 15%. Esse é o impacto que um sono ruim tem em cima da sua testosterona. Se nós pegarmos homens que têm apneia obstrutiva do sono, sabe aquele cara que ronca, que parece uma marcenaria ali, cara com um serrote lá, arrancando um tronco da árvore? O cara tem apneia obstrutiva do sono. Se eu corrigir a apneia obstrutiva do sono dele e colocar esse cara para dormir bem, em 2 semanas a testo dele sobe 40%. Pensa, se eu dormir mal durante 15 dias, minha testo cai 15%.
Se eu tenho apneia obstrutiva do sono, eu durmo bem, em 2 semanas minha testo sobe 40%. E você fez o quê, irmão? Nada. Você tomou algum remédio? Não. Você só praticou higiene do sono. Você corrigiu o seu hábito de sono. Segundo passo que você pode tomar aí. Qual é o personagem de quadrinhos mais forte da DC? Sabe o estúdio DC? Tem a Marvel e a DC, né? Os caras competem entre si. Qual é o personagem, o super-herói mais forte da DC? Você lembra? É o Super-Homem. Foi criado lá no começo do século XX. Você pode soltar uma ogiva nuclear na frente do Super-Homem. Se ele ficar todo detonado, adivinha o que ele tem que fazer para recuperar os poderes dele? Ele tem que se expor ao sol. Curioso, né? Um dos personagens de quadrinho mais poderosos que tem extrai o poder dele da energia que vem do sol. E você passa o dia inteiro trancado dentro de um escritório sem se expor ao sol. O ser humano precisa de mais ou menos em torno, vamos fazer uma conta rápida aqui, em torno de 800 a 1.000 unidades de vitamina D por dia. E a vitamina D, ela é mais que uma vitamina, ela é quase um hormônio. Ela interfere em centenas de funções metabólicas do seu corpo. Só que você precisa de 800 a 1.000 unidades de vitamina D para poder funcionar. Essa vitamina D vai entrar pelo seu corpo por 2 caminhos diferentes. Pelo intestino, através do alimento que você come, ou pelo metabolismo na pele. 15 a 20 minutos de exposição ao sol por dia produzem em torno de 5 a 6 mil unidades de vitamina D. Se expor ao sol durante 20 minutos, produz quase 4 a 5 vezes mais vitamina D do que o seu corpo precisa. É como se você estivesse lá carregando as baterias, igual o Super-Homem, cara. Se exponha ao sol 20 minutos todo dia, 15 a 20 minutos todo dia. Isso vai melhorar a sua vitamina D e a vitamina D está envolvida diretamente com a produção de testosterona. Pensa só, 2 medidas bestas. Vou organizar meu sono e vou começar a me expor ao sol todo dia. Quanto que vai te custar isso em dinheiro? Praticamente nada. Só isso aí, se bobear, em 3, 4 semanas já aumenta a sua testo aí 25, 30%. Agora, pensa todo o restante de conhecimento que existe, porque eu te dei 2 dicas, tem muito mais hacks do que esse, tem muito mais pegadinhas do que essa. Eu te dei só 2. Imagina você colocar todo o conjunto de medidas naturais para trabalhar a seu favor como se fossem vários motores ligados ao mesmo tempo. É aí que você bate 600, 700, 800 de testo em um mês, sem botar uma cápsula para dentro. Se conectou com o que eu falei com você aqui, fera? Porra, então deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os outros homens que também precisam ouvir essa conversa nossa aqui. Continua acompanhando os próximos vídeos, porque aqui a ideia é sempre a mesma, meu irmão. É devolver ao homem o entendimento sobre o seu próprio corpo para ele restaurar a sua força, se reconectar com a sua clareza. E lembra disso, bicho, testosterona é o ponto zero. Quando esse ponto zero, essa base, está bem ajustada, todo o resto deslancha, começa a funcionar como se fosse uma máquina. A gente se vê no próximo conteúdo.